Bem-vindos mais uma vez, pessoal do primeiro ano. Aqui é o professor Rogério Torres, Escola de Modelo, né? E a gente vai dar continuidade à parte de citoplasma que a gente veio trabalhando, citoplasma de célula eucariótica. E no citoplasma a gente viu que era a região que ocorria ou que ocorre o maior número de reações químicas dentro da célula, tá? Obviamente ela é comandada pelo núcleo, que delimita-se desde a membrana até o núcleo, tudo que está ali envolvido é o citoplasma. Então nessa região eu tenho uma parte mais coloidal e tem uma parte mais viscosa. Então tem uma parte que é mais fluida e uma parte que é mais consistente, que a gente chamou de citossol, tá? Então hoje a gente vai ver quais são essas organelas que estão presentes nas células vegetais, nas células animais, tá? E algumas dessas organelas que também se encontram nas células que a gente conheceu como células procarióticas, tá? Então, o que é que acontece, na verdade? A gente viu que as estruturas que formavam, né, o citoesqueleto, de alguma maneira, esses microtúbulos, eles acabam ajudando a ocorrer um movimento, vamos dizer assim, no material intracitoplasmático. Então, com esse movimento, faz com que o material ele gire. Ele tem uma movimentação e ele gira. Isso é bom, porque as substâncias não ficam apenas posicionadas em um lugar, então ela tem a possibilidade de circundar toda a célula. Isso é um ponto importante para que ocorra a ciclose, tá? Hoje a gente vai com essas organelas citoplasmáticas. Como eu já te falei aqui, a gente vai encontrar isso na página, deixa eu ver aqui, na página 6, tá, do nosso livro. E na página 6 a gente abre aqui do módulo 2, tá? A gente abre com as organelas citoplasmáticas. Ele coloca aqui, não é? Organelas citoplasmáticas é um tipo, é típica, na verdade, de célula animal. Se a gente pegar essas organelas citoplasmáticas que existem no interior de uma célula animal e juntasse elas ali dentro dessa composição, a gente veria que basicamente a metade do volume total da célula estaria representado por essas organelas citoplasmáticas, tá? Então, o principal hoje para esse sistema seriado de avaliação, para o Enem, para o vestibular tradicional, é você entender a forma em que a organela atua, em que tipo de célula ela está presente e o papel dela, tá? Então, antigamente a gente só precisava saber a função. Hoje vai mais além. Eu tenho que entender a forma dela, já que está envolvida com a função que ela desempenha, e que papel ela tem dentro daquele contexto celular. Então a gente vai entrar agora no mérito que são os ribossomos, tá? Ele coloca aqui que os ribossomos são grânulos pequenos, vistos apenas em microscopia eletrônica, tá? Formados por unidades bastante menores ainda e sem membrana envoltória nesses grânulos. Então essas subunidades se unem e são formados basicamente por proteínas e RNA, tá? RNA ribossômico. E como a gente tinha falado, essa visualização ela só é realizada a partir de microscopia eletrônica. Quase que não sai, né? E dentro dessa microscopia eletrônica, eu vou encontrar tanto esses orgânulos ou organelas nas células procarióticas quanto as células eucarióticas. Tá? Interessante que o ribossomo a gente vai encontrar em ambas as células que a gente já em algumas aulas trabalhou analisando, né, e vendo esse tipo de célula. Aqui a gente vai dizer aqui que o ribossomo, Rogério, ele vai estar onde? Ele vai estar disperso no citoplasma. Quando ele fala disperso, ele está envolvendo, ele está livre naquela situação, tá? E eles podem também estar associados ou unidos ou ainda acoplados a determinadas estruturas ou superfícies do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então ele fica unido ou aderido a essa face externa, tá? E aí, quanto à função, basicamente, dos ribossomos, a gente vai ver que a função, uma das importantes, é a função relacionada à síntese proteica. A síntese proteica ela é fundamental. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada aqui no slide para poder visualizar essas organelas
comparar e ver as funções possíveis desses ribossomos, tá? Então a gente vê aqui que essa é primordial o estudo dela, porque são organelas que ela vai estar presente tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica, ok? Então a gente vai dar uma análise. Pronto, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem para a gente ter uma noção de uma célula procariótica, onde, sabendo que essa célula procariótica ela só tem, na verdade, uma estrutura que é o que são os ribossomos que a gente vai encontrar no citoplasma. Então, essa estrutura, ela está ali, tá? No nome onde tem ribossomos. Você vê que são várias bolinhas, vários orgânulos presentes nela. Uma característica dessa célula procariótica é que ela não tem núcleo individualizado, tá? Então, esse ribossomo ele vai ter função de quê, Rogério? Ele vai ter função de síntese proteica. Essa é a função que ele vai atuar ou vai realizar. Aqui, para a gente ter uma noção, é uma célula eucariótica, já é uma célula que tem núcleo, não é? Um núcleo individualizado. Notem que nesta célula, eu vou ter na célula animal e na célula vegetal uma diversidade de organelas. Notem que cada estrutura que compõe a célula, lógico que aí eu tenho estruturas que compõem o núcleo também, mas o que compõe o citoplasma, que é essa parte amarelada, tá, da célula animal, eu tenho essas organelas aí. Notem que a gente tem o retículo endoplasmático granuloso ou granular, o retículo endoplasmático agranular, os ribossomos, que são pontinhos aí, que eu acho que vocês estão vendo, não é? Na estrutura dele, mitocôndria, complexo golgiense, centríolos, lisossomos, tudo isso são as organelas que estarão dentro do citoplasma e com o movimento de ciclose, ele vai fazer com que ela possa quebrar o alimento, digerir o alimento, gerar energia, manter o funcionamento dela, jogar para fora resíduos, captar molécula de energia, tá? Isso na célula eucariótica. Ao lado aí de cor aí esverdeada, um verde escuro, a gente tem a célula vegetal. A gente vê que a célula vegetal, quanto à forma e as suas estruturas, ela tem organelas, vamos dizer assim, que diferem de outras organelas que a gente encontra na célula animal, tá? Como a gente está falando de ribossomos aqui, na célula animal, esses ribossomos também poderão ser encontrados na célula vegetal. E aí a gente já falou hoje dessas funções que eles realizam. Então, já que a gente está tocando o assunto nele, ó, notem que eles são grânulos achatados. Aonde eu tinha falado anteriormente que sua função desempenhada é produzir proteínas, não é? Eles podem estar livremente no citoplasma ou pode estar associado a outra organela que é conhecida como retículo endoplasmático rugoso. O nome rugoso é porque ele apresenta ribossomos. Então eu tenho um retículo endoplasmático que não tem ribossomos e tem um retículo endoplasmático que tem ribossomos. Então, nesses em que eu encontro ribossomos, eu chamo de retículo endoplasmático rugoso. Observação: única organela presente também nas células procarióticas. Como a gente viu, ó, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, ela também está nas células procarióticas, tá? Então, aqui a gente tem uma noção dele. Olha outra organela. A gente falou no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Notem que no desenho, o granuloso ou rugoso, ele tem essa classificação porque ele apresenta ribossomos aderidos à estrutura deles. Então, daí, o retículo endoplasmático que eu tenho ribossomos aderidos, eu vou chamar de granuloso. Os que não têm, eu vou chamar de liso ou não granuloso, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, alguns exemplos, não é? Os ribossomos aderidos atuam nesse retículo endoplasmático produzindo, não é, proteínas que vão estar relacionadas ou destinadas à exportação, tá? Exemplos, algumas enzimas que digerem os alimentos consumidos na dieta,
não é? Essas enzimas elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e são liberadas na cavidade do tubo digestório. Também eles têm função de produzir proteínas estruturais, tá? E biomembranas, juntamente com enzimas que a gente chama de lisossômicas. Mais adiante, no retículo endoplasmático liso, ele desempenha algumas funções. Ó. Ele vai produzir lipídios, tá? Hormônios, e tem funções nas células hepáticas. Então, ele inativa o álcool, atua como sedativo, tá? Em medicamentos e drogas. Então, eles também agem nesse tipo de medicamento, diminuindo a sua ação. Isso nas células hepáticas. No exemplo 2, a nível de retículo endoplasmático liso, a gente vai ter aqui óvulos e espermatozoides, que são os gametas sexuais. Então, eles estimulam a produção desses hormônios sexuais, tá? E dentro disso a gente vai ter 3 hormônios, o estradiol, a progesterona e a testosterona. Também tem como característica nas células musculares participar no armazenamento de cálcio. Cálcio que vai participar na contração das células musculares. Aqui a gente vai para outra organela chamada de complexo golgiense. Bom, o que a gente vai chamar de complexo golgiense, na verdade, é o complexo Golgi, que é o complexo golgiense, que é chamado hoje em dia. A gente vai ver que é uma bolsa membranosa na realidade, tá? E ela tem achatamentos. Então, uma das funções, né, do complexo golgiense, como ela sendo um conjunto de vesículas achatadas, delimitada por uma membrana proteica, não é? Ela armazena e secreta, libera, não é? Substâncias, principalmente do complexo golgiense vai trabalhar com isso, armazenar e secretar. Tá? Então, a gente vai ver também que em algumas estruturas, como o acrossomo cefálico do espermatozoide, ele permite a ocorrência da fecundação. Tá? Então, por fim, o complexo golgiense, a gente pode dizer que junto ao retículo endoplasmático, dá origem ainda a outras estruturas, que são os lisossomos, que são relacionadas à digestão intracelular. Então, basicamente, eu diria que as duas principais funções é o armazenamento e a secreção de substâncias com essas bolsas achatadas que ele possui. Tá? A gente tem aqui algumas funções descritas relacionadas com aquela que a gente falou, tá? Em relação ao complexo golgiense. Bom, hoje a gente falou sobre algumas organelas que existem no citoplasma, tanto da célula procariótica quanto na célula eucariótica, tá? Então, só para a gente relembrar, essas organelas foram descritas como ribossomos, que são grânulos visíveis a eletrônico, a microscopia eletrônica, e que eles acabam com a função principal, tendo em vista a síntese proteica, a produção de proteínas. A gente viu que esse é um dos orgânulos mais destacados, porque pode ser encontrado tanto em célula procariótica quanto em célula eucariótica. A gente viu os retículos endoplasmáticos, que podem ter ribossomos associados ou não, sendo ele rugoso ou granular, ou não, sendo agranular, tá? Ou liso. Cada um com as suas funções também, tá? E por último, a gente viu o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é formado por vesículas achatadas, não é? Então, essas pilhas que formam o complexo golgiense, ela acaba desempenhando aqui duas funções primordiais que a gente não poderia deixar de passar. Seria ela o armazenamento de inúmeras substâncias, tanto essas substâncias produzidas pela própria célula, tá? E também a secreção celular, que é o envio dessas substâncias para o exterior da célula, tá? Através de grânulos de secreção. Então, hoje a gente para por aqui, gente. Lembrando que quem me entregou o trabalho, eu já lancei a nota, é necessário
que sejam feitas as atividades e os trabalhos. É necessário que as videoaulas sejam visualizadas. Então, a gente sempre tem a mania de deixar para depois, mas a gente precisa aprender hoje, não é? Amanhã é outro dia. Então, fiquem com Deus e façam, tá? Já que amanhã, né, na quarta-feira, a gente vai fazer a correção da página 8. Então, hoje é dia 16, dia 17, a gente faz essa atividade aqui que eu estou marcando e a gente vai dar continuidade a outra organela que o complexo de Golgi tem até uma função na sua formação, que são os lisossomos, responsável pela digestão intracelular. A gente vai ver como isso ocorre. Fiquem com Deus, estudem, vejam a videoaula, tá? E se cuida. Até a próxima.